Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao MBCV Cast. Todas as quintas-feiras à noite, nós sempre falamos sobre algum assunto que seja importante para a nossa comunidade, que seja importante para o indivíduo, que seja relevante, que traga soluções, que traga direções, por que não? E consolos, por que não dizer também? Porque é um momento onde a gente tem de partilhar, de conversar sobre coisas da vida. Às vezes a gente traz um empresário, às vezes a gente traz um profissional liberal, né? Ou alguém que está em atuação dentro do MBCV. E eu quero, nesta noite, conversar com o Zalé Quintana. Seja muito bem-vinda, Zalé. Não é Zalé, né? É Zali. Zali. É Zali. Bem-vinda. Obrigada. A Zali, ela é esposa do pastor Paulo Fernando e eles estão à frente do Ministério da Capelania aqui no MBCV. Desde sempre, eu creio que este seja o chamado ministerial da igreja, né? Que é atender as pessoas, atender os necessitados. Enfim, Azali, quanto tempo você está aqui já no MBCV? 20 anos. E como é que tu chegou aqui, Zali? Eu cheguei aqui pelo amor de Deus, né? E desde então ficamos 10 anos participando de outros ministérios, conhecendo, né? Mas há 10 anos, então, a gente se achegou mais ao Ministério da Capelania. Né? E até então atuamos na capelania. Por que vocês optaram, já que vocês tinham outros ministérios, né? Por que vocês optaram pela capelania? É uma vocação, um chamado? Havia uma necessidade, vocês findaram fazendo e findaram gostando daquilo que estavam fazendo? Isso, a gente, primeiramente, o Fernando experimentou a capelania e gostou muito, né? Eu tinha uma resistência. Eu achava assim, eu não sirvo para visitar hospital, lar de idosos, não é isso que eu quero para mim, né? Mas daí eu fui fazendo visitas com ele, assim, nas reuniões, né? Que a gente tem reuniões mensais na capelania. E fui gostando, né? E até fui surpreendida, porque numa dessas reuniões eu não tinha ainda atuado, né? Então teve uma fala de uma irmã lá que falou, a capelania não é bem assim, às vezes tu vai em algum lar e este lar não é aquilo que tu espera, não é tão cheiroso assim, né? Eu já me bloqueei um pouquinho, né? Mas agora mesmo é que eu não quero. Mas então eu entendi que eu tinha o chamado, porque na primeira oportunidade eu fui. E Deus é tão precioso, quando a gente se dispõe a fazer algo em prol do outro, Deus surpreende a gente, né? E eu fui recebida no portão, o primeiro lar que eu fui foi o Vojanga. E então já fui com aquela resistência, né? A gente vai com um pequeno grupo. E na chegada no portão, eu fui recebida com um cheirinho de chá. E eu amo chá, pastora. Se me oferecerem um café, um chá. E eu fui recebida com aquele cheirinho de chá e fomos assim uma distância do portão até a porta, né? Cada vez mais exalava aquele cheirinho de chá. E eu perguntei para uma das enfermeiras, vocês estão fazendo chá hoje? Ela disse, não estamos, sabe que está tão corrido hoje que a gente nem teve tempo de fazer chá. Então eu disse, oh Deus, tu providencia tudo realmente, né? Deus, enquanto a gente faz pelos outros, Deus se agrada e, né, vai à frente. Enquanto nós somos salvos, a gente vai ajudando os outros também a se salvarem, né? Isso aí. Aí a Zali, ela hoje, ela administra, junto com o esposo dela, né, o trabalho, que eles têm um trabalho de profissionais liberais, né? E diante da capelania, quais são os horários que vocês se encontram? Daí é mensal, é semanal? Como é que funciona? Os encontros da capelania é mensal. Na verdade é quinzenal, porque a gente tem
cada 15 dias um encontro com os coordenadores, nós somos de 12 coordenadores. Por que tanto coordenador? Me explica melhor isso aí. Porque a gente tem muita demanda, pastora. A gente administra 5 lares e 2 hospitais atualmente. Quando tu diz administra 5 lares, tu quer dizer que vocês vão até o lar fazer algum tipo de trabalho? Isso, mas para fazer esse trabalho a gente tem que estar bem preparado, né? A gente tem que saber o que levar, né? Levar um louvor, uma palavra, mas nada de qualquer jeito. Né? Então a gente tem que escolher muito bem os louvores que vamos levar, né? Não vamos chegar lá e cantar, segura na mão de Deus e vai. Não, nós temos que cantar sobre o amor de Deus, né? Então, a gente ensaia na semana, né? Então, a coordenadoria organiza tudo isso, né? Os horários, os tempos, e a gente tem que estar bem de acordo com a administração das casas, né? Porque... Cada casa tem umas regras, são regras diferentes. Isso, são regras diferentes. Então, para cada casa tem um coordenador, que a gente quer levar sempre algo bem organizado, bem diretivo, né? Que é levar o amor de Deus, a esperança, o conforto, né? Tá, e vocês trabalham com os lares e o que mais? E o hospital. Ah, o hospital. O hospital. Aqui em Novo Hamburgo. Aqui em Novo Hamburgo mesmo, e o de Campo Bom. Ah, tá, de Campo Bom também. Isso. E como é que ficou? Porque a gente vai acompanhando as notícias assim, devagar, né? E teve um tempo onde todos os hospitais, ou os maiores hospitais, tinham fechado as portas. Restrito. Para os serviços de capelania por conta das aberrações que muitos faziam. Como é que está isso aí agora, hein, Zali? Hoje está bem mais tranquilo, até porque saiu ali aquela sessão que tinha do Covid, foi desmembrado do hospital e levado para as UPAs, para os postos, né? Então está bem tranquilo. Claro, a gente continua quando visita, usa máscara, né, e tal, mas está bem mais tranquilo. Né? E na época, acho importante ressaltar também, na época que tudo isso era muito restrito, a gente fazia ações na rua. Né? A gente acompanhou ali a FENAC nas vacinas, incentivando, né? Nas praças. A gente até montou um grupo Louvor nas Janelas. Então, nos lares também a gente não podia entrar, nem pensar, até porque eles são idosos, né? Sim. Então, a restrição era maior e a gente inventou, então, o grupo Louvor nas Janelas. A gente chegava nas janelas, mas a gente nunca desistiu de atender, né? Nos hospitais, vocês foram em casas também nessa época ou não? Fazíamos visitas domicílio, fazemos até hoje, né? Levamos a ceia para os membros da igreja. Vamos falar assim de uma forma geral, né? Porque existem muitos tipos de capelania, né? Sim. Dentro do MBCV, quais são os tipos de capelania que nós praticamos, como que a pessoa pode fazer para participar dos serviços que vocês oferecem, com quem tem que falar, acho que isso é uma coisa importante da gente falar, né? Primeiro, o que é a capelania, na verdade, né? Porque às vezes as pessoas acham que a capelania é só ir no hospital fazer visita. Não é só isso, tem muito mais coisa. Tem muito mais. A capelania é um trabalho humanitário, né, onde a gente leva conforto espiritual para as pessoas, né, onde as pessoas estão numa situação de enfermidade. Né? Então, nós atendemos hospitais, lares, né, que não são só de idosos. Muitas vezes lá não tem pessoas só porque estão lá, são idosas, às vezes são problemas mentais, né? Então, e também as visitas nos lares, né? Domiciliar. Isso a pessoa tem que solicitar ou vocês captam isso? As pessoas solicitam. Né? As pessoas solicitam. Mesma coisa quando a gente está no hospital, a gente chega louvando, né? E a gente não chega oferecendo uma oração. Não. A gente está ali, passando ali, as pessoas quem nos pedir, chamam. vocês... entendi. Nos chamam, né? Se o hospital permite que a gente entre no quarto, a gente entra, a gente ora. Né? Sábado mesmo a gente teve uma visita e foi muito bênção.
porque houve muito quebrantamento e hoje a gente já consegue discernir. Tem pessoas que às vezes se quebrantam, um quebrantamento de arrependimento, pensando, poxa, o que eu estou fazendo aqui que eu ainda não busquei, né? Normalmente, né, Zali, as pessoas quando elas estão doentes, mais, elas ficam vulneráveis, né? Mais vulnerável. E muitas dessas pessoas também têm um quebrantamento assim, porque já conhecem e estão afastadas. É surpreendente assim, porque a gente entra louvando e a maioria louva com a gente. Canta conhece também. Os hinos? Conhece. Não por estar acostumados com a gente, né, mas porque conhecem mesmo, né, já tiveram uma experiência, né, muitos têm um quebrantamento de arrependimento porque está afastado, outros porque querem. Né. Que interessante isso. E para a pessoa que, por exemplo, quem é aqui do MBCV, quem é membro do MBCV, já tem assim as informações mais próximas porque está aqui dentro, né? Mas se uma pessoa quer participar da capelania, mas ela não faz parte da igreja, ela pode fazer isso? E se ela pode, como que ela vai fazer isso? Ela pode, né? Mas sempre primeiro participar da reunião, saber ali na reunião a gente. Que dia que hora, onde é? É sempre na segunda-feira do mês. Segunda-feira. Segunda-feira do mês, né? A gente sempre cuida para não conflitar com as programações da igreja, né? Então, a primeira segunda-feira é o culto para todos, né? E a segunda é a nossa reunião. Então, a pessoa... Aqui no MBCV, tá, gente? Rua Sobradinho, 301, bairro São Jorge, Novo Hamburgo. E aproveita, curte nosso conteúdo e compartilha para a gente poder ter mais engajamento. E aí, Zali, continua, desculpa. Então, a capelania é isso, né? É um exercício de amor e de misericórdia para com o próximo, né? Aquilo que nós recebemos, nós temos a obrigação de dar também, né? Nós entendemos isso. Gostei dessa palavra, um exercício do amor. Porque o amor, ele para se tornar materializado, ele precisa que eu faça alguma coisa. Não é só um sentimento, né? Muitas vezes as pessoas acham que amor é só sentimento, mas não, ele tem muito mais. Ele para ser amor de verdade, eu preciso transbordar, ele precisa sair dentro de mim e ajudar as pessoas que estão em necessidades. Isso é uma coisa importante, né? Só que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, onde todo mundo só se ama, como é que fica? Vocês têm bastante gente que trabalha ou é difícil pessoas quererem trabalhar nessa área? É difícil, né? Porque no primeiro momento, assim, é meio impactante pensar, eu não entro no hospital, não gosto do cheiro, como aconteceu comigo, né? Mas se aquilo arde no teu coração, se é um dom, Deus prepara. Deus prepara, né? Ora, Deus pede discernimento que Deus prepara a gente. Né? Eu achava que eu não servia para isso, né? E hoje eu não me vejo fora da capelania. Eu amo o que faço. Quantos integrantes tem hoje aqui na MBCV sede? Da capelania, só da sede nós temos 56. Mas é um bom número de pessoas. É um bom número de pessoas. Aí vocês, dentro dessa reunião, que é a segunda-feira do mês, começa às 20 horas? 19h30. 19h30 horas. Aí ali vocês organizam a agenda para o mês. Para o mês. E aí uma parte vai para os lares, outra parte vai para hospitais, é assim que funciona? Sim. Não tem assim uma separação, né? Não. Você é do lar, você é do hospital. Não. Todo sábado a gente tem visita, a gente se organiza para se encontrar aqui às 14h30, todos os sábados. Aquela pessoa que tem disposição de vir, não participou de nenhuma reunião, então a gente não vai dizer, não, tu não pode. Não, pode. Só que a gente fica do ladinho dela, né, ali acompanhando, de como proceder, de como... Eu ia dizer, né, tem algum treinamento, então, para isso? Tem. Bom, existe um curso de capelania, e pelo que eu até já fiz esse curso te dá uma capacitação que te dá até uma carteira para que você possa entrar nos hospitais como capelã, né? Isso acontece aqui dentro do MBCV também?
Sim, somente os coordenadores têm a carteirinha, né? Não é abrangente a todos, né? E tem que fazer o curso. Porque tem que fazer o curso, tem que ser preparado, né? E vocês têm alguma previsão de curso durante este ano? Temos o mês de maio, sempre acontece o Dia do Bem. Né? Dia do Bem. Dentro desse Dia do Bem a gente faz o curso. Né? Então, para todos os módulos, né? Hospitalar, domiciliar e de lares, né? Que é as ILPI. Sim, porque para você chegar num hospital, tu não pode chegar lá perguntando para a pessoa o que ela tem, não sei o quê. Todas essas coisas que vão fazendo com que ela se sinta ainda mais nervosa, né? Mais deprimida. Qual é que é a forma de abordagem correta para se chegar num hospital? E essa informação vale até para você que está com uma pessoa do seu ente querido no hospital, né? E às vezes chega lá contando coisas da rua, contando coisas que aconteceu em casa, coisas ruins, e a pessoa já está lá numa situação difícil. Então, qual que seria essa forma de abordagem para você chegar sem ferir, sem deixar a pessoa mais nervosa e doente ainda? Sim, a gente quando chega, não chega assim conversando com a pessoa, né? Geralmente a pessoa chega a nós, então ela vem com perguntas, né? A gente não chega dizendo, tu vai sair daí, tu vai ficar bem. Não, esse não é o nosso papel, né? A gente chega lá para ouvi-las. Ah, entendi. A maioria das vezes. Vocês vão no quarto, e aí no quarto, quem quiser chama. Quem quiser chama, a gente, tendo permissão, entra, e essa pessoa vai nos falar. A gente vai lá para ouvir. A mesma coisa nos lares, né? Chega lá, ai vó, por que tá assim? Para começar, não chamamos de vó, né? Porque entendo que a coisa mais importante para a pessoa é o nome. Quando chama... Ô João, ô Maria, né? Aí tu pergunta qual é o teu nome, se tu não sabe, para poder chamá-la pelo nome. Inclusive nós levamos as plaquinhas na primeira que chega, já coloca o nomezinho, nós colocamos o nosso nome em nós também. Sim. Né? Chegamos lá falando com o seu João. Sim. Como o senhor está, tudo bem? E aí, a partir daí, ele vai nos falar. Nós vamos escutar, né? Se precisar, a gente fala alguma coisa, mas nunca perguntar, indagar ele, por que o senhor está aqui? Dizer que tem que ir na igreja, que se não for na igreja vai mudar. Eu vi um caso aí de uma pessoa, me contou, né, que a pessoa chegou lá e disse que se ela fosse na igreja dela, ela iria orar por ela para ela sair daquela cama e ser curada para ir na igreja dela. Né? E ela não conseguiu... naquele tempo, eu sei que a coisa perdurou por muito tempo, e ela ficou culpada, assim, sabe? Será que eu não tenho fé? Porque a pessoa veio aqui, orou e tal, mas às vezes as coisas são feitas de maneira equivocada, né, Zali? Equivocada. A gente vê muita coisa, inclusive teve um caso lá de alguém que batizou uma senhorinha embaixo de um chuveiro. Meu Deus. Sabe, são atrocidades, assim, né? A gente não falta de entendimento, né? Falta de entendimento, né? Importante estar firmado na igreja, por isso as reuniões, né? Para a gente estar sempre buscando entendimento, né? Porque a gente não vai lá levar cura, levar nada, a gente vai lá ouvir as pessoas. E a partir daí, assim, então, eu tenho uma senhorinha que eu vou lá para ela me ensinar a fazer crochê, sabe? Porque ela se sente bem. Né? Então é isso, não temos que levar nada, né? A gente leva o amor de Deus, a esperança, o conforto, né? Falamos de Deus, muitas pessoas aceitam Jesus, como tivemos um exemplo agora no lar em Estância Velha, que um irmão visitou, que a senhorinha pediu, eu quero esse Jesus de vocês, eu aceito esse Jesus. Então foi feita a oração ali, né? E ela aceitou Jesus. Nossa, eles estavam assim que não podiam nem contar de tanta alegria, né? Sim. Mas sem atrocidades, né? Com muita cautela, muito respeito, respeitando as regras do lar, né? Se tem que usar máscara, tem que usar. É um tempo curto que a gente fica para não cansá-los. Quanto tempo vocês ficam mais ou menos? Nós ficamos 1 hora. Né? Em média 1 hora, dependendo do tempo. Aí tem louvor e uma palavra. Chegamos, e convívio.
e o convívio. Então a gente tem uma equipe de meninas que maquiam elas, né? Ah, entendi. Fazem maquiagem, passa cremezinho nas mãos. É o dia da beleza, então cada visita a gente faz algo diferente para elas, né? Levamos um mimo, enfim, é muito agradável, muito bom. Que legal, que bênção, né? E dentro desse tempo que a gente está vivendo também, muitos idosos, né, pessoas da terceira idade, têm sido colocadas em casas lar, né? Muita gente. É bastante. Em média, assim, 40, 50 pessoas. Cada uma. Temos um menor que é o lar das meninas, que a gente chama, que são só mulheres, né? Esse tem de 18 a 20 mulheres, mas a média é 40, 50 pessoas. É isso aí, gente. Cabe a nós fazer o bem, né? Deus não vai vir aqui fazer aquilo que Ele já deu pra gente fazer. Então, se você tem interesse em trabalhar com capelania, olha aí, a pastora Zali está aí nos dando essa lição, né, de que, às vezes, até mesmo algumas coisas que tem no nosso coração precisam ser destruídas para que a gente vá fazer, né, para a gente cumprir o chamado, muitas coisas em nós precisam ser vencidas, né? E, a partir disso, começar a desenvolver um trabalho para ajudar outras pessoas a vencer a vida também, porque, às vezes, a pessoa não consegue vencer a vida. Está sozinho, desamparado, foi abandonado, né? Ou está doente, enfim, são tantas as circunstâncias, as angústias da vida, que se a gente não importa para o lado onde a gente olha, sempre tem alguém com necessidade. Então nós vamos encerrando por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilha com alguém. Vou deixar a Zali ainda dar uma mensagem para você que talvez esteja hoje assim ansiando. Você tem tempo, ou aposentado, né? Tá em casa sem uma razão, porque acordar todo dia de manhã. Vem ajudar as outras pessoas. Zali, dá um chamamento para esse pessoal que está disponível e que ainda não tem o que fazer. Gente, eu digo assim, ó, venha fazer o bem, né? Vim com a minha camiseta hoje, venha fazer o bem, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Te disponha a fazer o bem. E também quero falar do nosso retiro, pois não. Que acontece agora, dia 3 de março, né? Teremos essa oportunidade de aprender mais de Deus através do retiro, porque vai ser um retiro muito especial, onde teremos 4 ministérios: o acolhimento, a recepção, a intercessão e a capelania. Tá? Estamos esperando você. Ok, então, Deus abençoe, obrigada pela audiência, até a próxima!